capítulo 5, nós estamos aí terminando a epístola de Tiago, né? Nós já estamos no capítulo 5. Dessa feita nós vamos falar sobre o versículo 9. O sermão hoje está no versículo 9 até o versículo 11 de Tiago, capítulo 5. Esse mês nós fechamos aí a exposição do livro de Tiago. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Um certo pastor na América contou a seguinte história. Ele estava no cinema com seus filhos, aguardando o filme começar. Eles sentam, pai e filhos sentam, e aqueles trailers que passam antes, né? E vai passando trailer mais trailer. Aí o filho pergunta para o pai: Pai, quando o filme vai começar? O pai diz: Só alguns minutos, meu filho. Aí vem outro trailer. E o filho pergunta de novo: Pai, quando o filme vai começar? O pai diz: Filho, está chegando, basta esperar. Espera. Mais um minuto se passou. Pai, quando o filme vai começar? E ele diz: Filho, não me faça essa pergunta novamente. Apenas seja paciente. Mais um minuto se passou e o filho olhou para o pai e disse: Pai, o senhor pode fazer o tempo passar mais rápido? Irmãos, todos sabemos que é difícil ser paciente. Todos sabemos disso. Principalmente vivendo debaixo de opressão, de lutas e dificuldades. E para, queridos irmãos, piorar mais as coisas, faz parte também da nossa natureza caída a inquietação. Isso está dentro de nós. O pecado gerou isso dentro de nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos inquietos, somos impacientes, não queremos esperar. Aqueles irmãos para os quais Tiago escreveu, já vimos no sermão de 5 a 6, vocês viram. Eles estavam sendo oprimidos pelos ricos, estavam sofrendo a ameaça, os seus salários estavam sendo fraudados, e os irmãos estavam inquietos. Como nós viveremos, como nós vamos fazer para vencer toda essa opressão? Irmão, como ser paciente quando o câncer parece consumir o nosso corpo? Como ser paciente quando a chuva levou a casa, os móveis, os alimentos, quando a chuva soterrou os nossos filhos? Se você observar os versos 13 e 14, aí do capítulo 5, nos mostra um quadro desanimador, um quadro muito desanimador, porque além do sofrimento causado pelos ricos opressores, havia também doença entre aqueles irmãos. Tinha muita gente de cama, prostrado, muito doente, muito enfermo. O verso 15 diz que tinha crentes à beira da morte. Como vencer tudo isso, irmão? Como ser paciente e esperar a vinda de Jesus? Como ser paciente diante de um espírito de rebelião contra Deus dentro da nossa família, provocando perdas, provocando perda de sono, perda de patrimônio, mais ainda, perda do sossego e da paz? Como ser paciente numa hora dessa? A pergunta que o garoto fez ao seu pai no cinema, às vezes queremos fazê-la a Deus: Deus, dá para o Senhor apressar a sua vinda? Que nós já não estamos suportando mais esse clima tenso aqui no mundo. Nós estamos vivendo debaixo de uma pressão muito grande. Deus, dá para o Senhor apressar os dias da sua vinda? Dá para nós
vivermos debaixo dessa pressão, dá para nós, irmãos, vivermos esperando pacientemente a volta de Jesus, obedecendo 3 comandos da palavra de Deus. Tiago nos dá 3 comandos aqui da palavra de Deus. Se nós observarmos isso, nós vamos ver o tempo passar mais rápido. Então, por isso, irmãos, nessa noite, a nossa tese teológica desse texto é a obediência aos comandos da palavra de Deus nos garante a vitória final. Então, o primeiro comando está aí no versículo 9. Volta seus olhos de novo aí para o versículo 9. Exercite o amor entre irmãos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, amem uns aos outros. Esta é uma maneira, irmãos, de esperarmos melhor, esperarmos com mais fôlego a volta de Jesus. Não vos queixeis uns dos outros, não reclame, não guarde rancor, não resmungue contra o seu irmão. Ser paciente nas lutas já é difícil, Tiago está nos dizendo. E se começarmos a oprimir nossos irmãos com queixas e críticas, fica impossível manter-se firme até o fim. Olha novamente para o agricultor, diz Tiago, olha para trás. Ele espera paciente por meses a fins até que as primeiras chuvas caiam sobre a terra. Depois, esse agricultor tem que sair cedo para limpar a lavoura. Não adianta reclamar o porquê aquelas ervas daninhas infestaram a sua lavoura. Não adianta. Faz parte da natureza da terra produzir também ervas daninhas, porque está lá em Gênesis capítulo 3, espinhos e abrolhos, a terra foi amaldiçoada. Não adianta o agricultor reclamar, não adianta reclamar, porque se ele foi quase picado por uma cobra, não adianta, porque a serpente também está lá. Não adianta o agricultor reclamar porque o formigueiro fez o seu ninho logo na lavoura dele para picar a sua perna. Não adianta ele reclamar, porque isso também faz parte. O que ele tem que fazer não é reclamar, é trabalhar na lavoura e esperar. Bem, irmão, então você já entendeu o ponto de Tiago aqui. Estamos dentro de um mundo caído. Observe, estamos dentro de um mundo caído. E por causa dos nossos pecados, não do de Adão, mas dos nossos pecados, nós somos atingidos por essas mazelas. Nós somos atingidos, irmãos, por essas coisas tão desgastantes que vêm sobre nós. E é mais fácil, amados irmãos, colocar a culpa, se possível, em todos. E por último, é bem mais fácil colocar a culpa em Adão e não olhar para nós mesmos diante de Deus. Reclamar com o irmão que a situação está difícil, reclamar porque o outro irmão está em uma situação melhor e você na pior, isso não vai adiantar, isso não vai gerar paciência na sua vida. Eu quero te dar um exemplo disso. Diante de um retrocesso financeiro acentuado e de outros problemas na família, certa pessoa cristã disse: se Adão aparecesse na minha frente, eu daria uma surra nele, porque foi ele que causou todo esse sofrimento. Viram como a queda passou a nossa visão? Queremos colocar a culpa em Adão. E nós olhamos para o trecho de Daniel 9 hoje, no ato de contrição. Ele falou: Deus, a nós pertence o coragem de vergonha. É a nossa. Nós pecamos contra o Senhor. Ficar falando mal disso, daquilo, isso não vai nos ajudar a esperar Jesus voltar. Isso não vai nos ajudar, irmãos, a suportar as aflições desta vida. E ao olharmos, irmãos, para as orações de confissão de pecado de Neemias, Esdras, Daniel e até de Davi, você lembra no Salmo 51 que Davi disse: olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. É claro que Adão comeu um fruto por todos nós. Eu não estava lá, mas ele comeu o fruto por todos nós. Nós caímos junto com ele lá. Mas que adianta reclamar dele agora? Vamos, irmãos, esperar pacientemente a vinda de Jesus, como o agricultor faz na sua lavoura. E você lembra do filho pródigo? Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei. Aí o pronome é eu.
eu pequei contra ti e contra o céu. Irmãos, essa é uma maneira certa de lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, assumir nossa culpa. Mas é preciso observar mais algum dado aqui nesse texto, queridos irmãos. As pessoas que estão passando por opressões e perseguições, e até mesmo profundas, podem se sentir tão amarguradas e frustradas que elas podem voltar-se contra o perseguidor e também contra aquele irmão que vai dar uma palavra de consolo para ele. A pessoa está tão revoltada com a situação que ela pode até se revoltar contra o irmão que vai fazer uma visita para ele. Olha, irmão, vim fazer uma visita para te ajudar. Você veio me visitar para ver as minhas mazelas. Você veio me visitar para ver o meu sofrimento. Na verdade, você não me ama. Irmãos, não queixeis um dos outros. Essa não é a maneira certa de esperar Jesus voltar. Irmãos, ame uns aos outros. Por que, irmão, não devemos resmungar? A palavra grega aqui é resmungar silenciosamente. É olhar para aquela situação do irmão que está melhor e ele lá no seu íntimo reclamar com Deus de que a situação dele não está legal e a do irmão está. Deus sabe, Deus vê, Deus sonda a mente, Deus sonda o coração, Deus sabe. E aqui o apóstolo Tiago, instruído pelo Espírito Santo, diz: irmãos, não resmungue, não reclame da situação. Essa não é a maneira certa de esperar Jesus voltar. Por que não devemos? Tiago diz aqui, ele diz aqui, para não ser julgados. A censura pessoal é um elemento deletério, amado. É um elemento deletério no meio do povo de Deus. Ela destrói e não constrói. Você já viu isso lá no capítulo 12, versículo 12. Tiago tinha falado sobre isso, porque aquele que fala e não procede de acordo com o que fala, será julgado pela lei da liberdade. E o verso 12 deste capítulo também adverte sobre isso. Diz a Escritura Sagrada que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para dar conta daquilo que tivermos feito. Paulo diz no capítulo 2 de Romanos que Deus julgará todos os segredos do coração do homem, tudo aquilo que o homem pensou lá no seu íntimo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Você se lembra do que o profeta Jeremias falou lá em Lamentações capítulo 3, versículo 39? Jeremias estava vendo a cidade destruída, estava vendo morte, estava vendo tragédia, mãe chorando, e muita gente se postou diante de Jeremias e reclamou da situação. Olha lá, capítulo 3, versículo 39, Lamentações, vou ler aqui para você. Olha a resposta que Jeremias deu: por que pode-se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Estão queixando de quê? Você acha que Deus é injusto ter feito isso? Queixa-se dos seus próprios pecados. O ponto aqui, irmãos, como ser paciente, como esperar a volta de Jesus. Como, irmão, tem que obedecer os comandos da palavra de Deus. E o primeiro comando aqui: vamos amar uns aos outros. Não é de boca, não. Não é de blá blá blá, não. É de ação, é de verdade. Vamos amar uns aos outros. Essa é uma maneira de lidarmos com a situação desfavorável a nós. Essa é uma maneira certa de esperar Jesus voltar. Mas agora volte seus olhos para o versículo 10. Volte aí seus olhos para o versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Viram aí? Olhe para fora de você. Você está voltado muito para o seu problema. Olhe para fora de você. Irmãos, quando estamos passando por problemas que nos cortam a alma, a tendência da carne é sempre achar que a nossa dificuldade é única e que ninguém passou por isso antes. Essa é a nossa tendência, quando estamos passando por grande luta, por grande dificuldade. Mas aqui o Espírito de Deus guia Tiago para nos falar aqui nesta noite: irmãos, tomai como modelo no sofrimento e também na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tome, irmãos, exemplos de quê? No sofrimento. No sofrimento. Os profetas, queridos irmãos, enfrentaram angústias, enfrentaram lágrimas, enfrentaram desterro,
enfrentaram a ignomínia, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões. Os profetas enfrentaram tudo isso, mortes. A tradição judaica diz que teve até pessoas deles que morreram cerrados pelo meio, sofreram muito. E Tiago aqui diz: tira os seus olhos dos seus problemas e olha para trás, olha lá para trás, tome como modelo os profetas que falaram em nome do Senhor. E eu não quero aqui, irmãos, apresentar uma lista exaustiva, extensa, de profetas que sofreram, mas pensa em Jeremias, pensa no profeta Jeremias. Deus levantou aquele rapaz desde pequeno para pregar, e Deus falou: olha, eles vão rejeitar você, eles não vão crer na verdade que você vai pregar, eles vão rejeitar você. Mas não só rejeitaram o profeta, irmãos, bateram nele, jogaram ele dentro do calabouço. O rei mandou fazer isso. O rei Nabucodonosor, que era um rei ímpio, tinha mais apreço por Jeremias do que o próprio rei de Judá. Aí Tiago volta de novo aqui, e o Espírito de Deus sopra nos nossos ouvidos aqui nessa noite. Olha para lá, toma por modelo eles, o sofrimento deles, tome por modelo. E podemos também mencionar o profeta Daniel, como Daniel sofreu. Você acha que não houve conluio? Você acha que não houve conchavo dos sátrapas da Babilônia contra Daniel? Você acha que não houve uma mesa fechada contra ele? É claro que houve. É claro que eles perseguiram Daniel. Mas olha para Daniel, olha para o profeta Jeremias, olha para Zacarias, olha para Malaquias, olha para Ageu, olha para os profetas. E se você quiser olhar para o sumo profeta, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele. Não queixeis uns dos outros. Primeiro comando. Segundo comando, versículo 10. Olhe para fora de você. Tire os olhos do seu sofrimento e olhe para fora. Os profetas também foram modelo em que, irmão? Paciência. Paciência. O termo grego traduzido aqui por paciência é makrotimos. Eu vou traduzir isso para você: macro, longo, extenso, grande, e timós, raiva. Timós significa raiva, ou seja, tolerância dentro de um padrão exigido, ou ainda, esperando tempo suficiente antes de expressar raiva. Eles guardaram a raiva dentro deles e não expressaram. Eles sentiram raiva, o termo aqui, grego aqui diz isso, eles sentiram raiva, mas guardaram essa raiva. Paciência, suportar às vezes, irmãos, calado, naquele tempo tem que ficar calado, não pode falar, e aquilo fervia dentro de você. Paciência, macrotimós, macro, grande, extenso, longo, timós, raiva, contenha isso dentro de você. E nós não somos muito bons nisso, irmãos. Se nós ficarmos olhando só para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, nós vamos sentir raiva do momento. Nós vamos pode correr o risco até de blasfemar de Deus. Nós podemos correr o risco até de xingar Deus. Onde está o Senhor que não está vendo isso? Eu não quero te deixar triste, irmãos, e nem deprimido. Você sabe, o nosso dia não é composto somente por sol, não é. Nosso dia tem noite também. Sua casa espiritual, queridos irmãos, precisa estar bem balizada. E como você vai balizar a sua casa espiritual? Os dias ensolarados que Deus te dá, não é para você tão somente usufruir deste conforto. Usufrua sim desse conforto, tem que usufruir, mas não é só isso. Aproveite esse tempo de sol, do tempo bem ensolarado, aproxime mais de Deus, leia mais a Bíblia, visite mais o irmão, ore com ele, sabe? Ore mais, venha à igreja, participe do estudo bíblico, porque a noite vai chegar, a noite vai vir, e você não vai estar preparado para enfrentar esses dias maus. Jesus falou: olha, tem dois construtores, tem um construtor que construiu a sua casa na rocha, a chuva caiu, os ventos sopraram, o rio encheu e deu de ímpeto contra aquela casa, mas sabe o que aconteceu com aquela casa? Ela não foi derrubada, porque ele construiu sua casa na rocha. Ele foi sábio.
Ah, mas tem um outro que construiu a casa na areia. E aconteceu a mesma coisa. Sabe o que aconteceu com a casa? Caiu. Jesus está falando: olha, balize sua vida em mim. Balize sua vida espiritual na minha palavra. Irmãos, aproveite esse tempo ensolarado da sua vida, que você está passando por problemas profundos. Estou falando profundo porque todos passam por problemas. Leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais a Deus, porque o problema vai chegar, a dificuldade vai chegar, a noite vai aparecer, e nós precisamos estar preparados para isso. Eu não posso ser responsável de dizer: olha, vai ser tudo bem, só glória e só vitória. Não é só vitória, não é só glória. Tem dificuldades, tem problema. Aproveite, irmãos, as benesses do Senhor. Prepare o seu coração para vir enfrentar as vicissitudes da vida. Não é só benesses, há vicissitudes também que nós vamos enfrentar. Eu quero que você volte uma página aí para frente. Talvez está aí junto aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 25. Porque esse é o nosso quinhão, não tem como escapar. É o nosso quinhão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 até o 25. Está aí um pouco à frente aí. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados. Foste chamado para isso, querido. Fomos chamados para isso. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo, irmão, é o maior exemplo disso. Cristo é o nosso maior exemplo de entregar, irmãos, inocentemente, de forma inocente, a esse sofrimento. E Pedro lembra os irmãos: se está sendo esbofeteado, olha, se vocês merecem ser esbofeteados, que glória há nisso. Mas se não, isso é grato a Deus. Isso é grato a Deus. Voltando aqui para Tiago, você pegou o ponto? Para nós, irmãos, enfrentarmos as dificuldades da vida, para nós ganhar mais força e paciência para esperar Jesus voltar, precisamos obedecer os comandos da sua palavra. E o primeiro comando aqui: ame uns aos outros. Não queixe um dos outros, não resmungue, não fale mal um dos outros. E segundo, olhe para os profetas. Você não é o único que está sofrendo, tem gente sofrendo. Mas volta os seus olhos para o versículo 11. Versículo 11: eis que temos por felizes o que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmão, na vida todos nós passamos por teste de resistência, todos nós, e eles são muitos e variados, né? E na vida cristã também é assim. Tiago já tinha dito no capítulo 1, versículo 12, que o propósito de Deus de nos provar é fazer, irmãos, nós ganharmos a coroa da vida. Está lá no capítulo 1, versículo 12. Nós passamos por provações é para que recebamos a coroa da vida. Esse é o propósito de Deus. Agora pense no atleta. Pense, o atleta que quer ganhar a corrida, ele precisa olhar para além dele mesmo. Ele não pode olhar para si. Ele treina longas horas praticamente todos os dias. Um treinador de certo atleta disse que o atleta, eu não quero falar o nome dele aqui, mas ele disse que ele treinava 310 dias por ano,
6 horas por dia. Por isso que ele ganhou quase todas as corridas aí, porque ele treinava, ele se abstia, ele não comia aquelas comidas que nós saboreamos tanto. Irmãos, é isso. Se nós queremos a coroa da vitória, se nós queremos cruzar a fita, vamos olhar para trás, vamos olhar para Jesus, vamos olhar, irmãos, para Ele, vamos olhar para os profetas, vamos olhar para irmãos perto de nós, inclusive irmãos perto de nós, que estão passando por grande luta, por grandes problemas. Vamos olhar para eles, e vamos olhar para eles, como diz certo ditado popular, vamos pôr a nossa barba de molho, porque também a noite pode bater na nossa porta, e nós também podemos sofrer muito com isso. Irmãos amados, Deus está treinando o seu povo à obediência a Ele. Isso é treinamento de Deus, porque temos que estar bem preparados para tomar posse da terra que Deus vai nos dar. Você lembra lá do povo de Israel? Deus tirou o povo do Egito e eles foram rodando até todos morreram. Por quê? Se você ler Hebreus capítulo 3, versículo 4, você vai ver por causa da desobediência. Eles murmuraram contra Deus, eles falaram mal de Deus, mesmo Deus fazendo milagres para eles, mesmo Deus pondo coluna de fogo em cima deles. Irmãos, eles murmuraram de Deus, e Deus os matou no deserto, e levantou uma outra geração para entrar na terra. Deus está treinando, irmãos, a nossa vida, porque quando nós chegarmos, irmãos, aquele grande e glorioso dia, onde Jesus falou que isso vai acontecer, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Deus está nos treinando para isso. Então não reclame, não murmure, espere pacientemente no Senhor. Olha o que Tiago diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Muita gente morreu. O apóstolo Paulo teve 2 prisões, irmãos, sofreu 2 prisões. A primeira foi decorrente dos próprios judeus que acusaram ele, mas na segunda não foi. Na segunda foi no governo de Nero, no ano 64, em 17 de julho de 64, Nero colocou fogo em Roma, e tinha 14 províncias de Roma. Das 14 províncias de Roma, 10 pegaram fogo e 4 não, e essas 4 eram aquelas que os cristãos estavam mais populosas. O que Nero fez? É eles que fizeram isso. E sabe, acusou Paulo de ser o líder, dos cristãos que puseram fogo em Roma. E para piorar as coisas para Paulo, ele não foi agora colocado numa casa alugada como na primeira prisão, era na masmorra, foi colocado lá, e ele teve o direito de se defender e de arrolar testemunhas. E quando você lê, irmãos, 1 Timóteo, quando você lê Timóteo, Paulo diz lá: olha, na minha primeira defesa ninguém compareceu, todos me abandonaram. Quando o imperador diz: cadê as suas testemunhas, Paulo? Ninguém apareceu. Ele diz: todos da Ásia me abandonaram, todo mundo me abandonou, e não teve jeito. Aí o que o imperador tinha que fazer? Você quer o que, né, Paulo? Os seus estão com medo. Eles estavam com medo, irmão, de testemunhar a favor de Paulo, e Paulo foi morto a mão desse imperador. Agora, meus amados irmãos, olha o que Tiago diz aqui: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Aonde está Nero? Aonde está aqueles que o matou? Onde está Paulo agora? Pegou o ponto de Tiago aqui, irmãos? Então, isso é motivação para nós passarmos por tribulação? Isso motiva você? A mim me motiva. Eis que temos por felizes. Eles estão, irmão, felizes. Onde estão agora aqueles que mataram o profeta Zacarias? Que venderam o profeta Zacarias por 30 moedas de prata? Está lá no livro de Zacarias. Onde estão aqueles que fizeram isso?
Onde estão aqueles que cerraram os profetas pelo meio? Onde estão eles? Se eles não se arrependeram, com certeza estão na perdição. Mas onde estão os profetas que suportaram tudo isso? Onde está Jeremias? Onde estão os patriarcas que eram ambulantes, andantes, errantes neste mundo, sofrendo tendas, calor, fadiga? Onde eles estão? Eis que temos por felizes aqueles que perseveraram. Tendes ouvido da paciência de Jó? Aí ele cita uma pessoa aqui. Uma tradução melhor, irmão, seria: tendes ouvido da perseverança de Jó? Porque paciente Jó não foi. Ele não suportou calado, ele falou. E ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Paciente ele não foi. Por isso que a tradução aqui paciência não é macrotimós, não é hipomoné, quer dizer, é a capacidade de focar naquele ideal. Jó focou em Deus, mesmo ele reclamando da situação dele, mesmo ele tendo amigos, entre aspas, que o acusavam. Ele diz lá no capítulo 19 e versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele permaneceu firme, crendo em Deus, mas reclamou. Tens ouvido da perseverança de Jó? Porque se ele falou, revestido este meu corpo da minha pele, porque o corpo dele estava completamente comido pela doença. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu tenho certeza que este meu corpo será revestido, em minha carne verei a Deus. E quando nós vamos lá para o capítulo 42, quem aparece lá? A partir do capítulo 30, quem aparece para Jó? Deus, fazendo perguntas. E ele arrepende de tudo aquilo que ele falou, de ter amaldiçoado aquela mãe, aquela mulher que protegeu ele nos braços. Depois você lê lá os primeiros capítulos de Jó até os 6, como que ele reclamou, como que ele se queixou da situação, mas ele manteve os olhos firmes em Deus. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo, lá também, lá na masmorra. Quando olhamos, irmãos, para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, vemos outro propósito de Deus ao fazer-nos passar por angústia com a vitória no final. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oh, meu irmão aqui à direita, você sabe o que eu estou falando para você. Deus te consola, Deus está fazendo você passar por tudo isso, com essa luta com sua esposa, para você sair dessa melhor e vai ajudar outros também a passar por essa situação. Este é o programa de Deus. Deus faz isso, irmãos, conosco. Mas sabe por que Deus também nos faz passar por isso? Porque Deus registrou todo o sofrimento dos profetas. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha para os profetas, olhe para ele, para você ter esperança. Isso foi anotado pelo Espírito Santo, irmãos, para gerar esperança em mim e em você. Isso foi anotado e Deus faz nós passarmos por tudo isso, como diz Paulo aqui, para nós também podermos consolar aqueles que vão sofrer depois, levar uma palavra de consolo, de esperança, de amizade, de irmandade, de fraternidade, de fé, de esperança para aquele que sofre. Todos os registros, irmão, nas Escrituras, do sofrimento dos profetas e de todos os servos de Deus no passado, foram para nos ajudar a passar pelos nossos. Agora nós olhamos para trás, como eles conseguiram. Teve um pregador que elogiou muito José pelo assédio moral que ele teve lá na casa de Potifar. Elogiou muito José. Que menino de ouro esse José, que filho bendito é esse menino. Mas esqueceu de 3 coisas que Deus sempre repetiu lá no Gênesis. E Deus era com José.
E Deus era com José. E Deus era com José. Isso não está anotado à toa, não. Ele não venceu isso porque ele é o cara. Não, porque Deus era com ele. É para não deixar anotado aqui para nós. Olha para José quando você estiver sendo tentado. Olha para ele. E Deus sopra nos nossos ouvidos, amados irmãos. Olha, eu estou aqui perto de você. Eu estou vendo você. E eu estou aqui para te ajudar. Olhe para trás, para você ver se não tem registro disso na minha palavra. Entendeu o ponto de Tiago, irmãos? Como que nós podemos esperar com paciência a volta de Jesus? Obedecendo os 3 comandos que Tiago nos dá aqui. 3 comandos. Primeiro, não resmungue. Exercite o amor entre vocês. Segundo, olhe para fora de vocês. Saia do seu problema e olhe para o problema do outro, que talvez é maior do que o seu. E terceiro, na verdade, seja firme e constante. Seja firme. Olhe para todos esses exemplos e siga olhando para aquele que é autor e consumador da fé. Eu queria falar, irmãos, aqui, aplicar para nós aqui, fazer 2 aplicações aqui para nós nesse texto. Escute bem, todo o ministério terreno de Jesus foi debaixo de perseguição de homens maus, de tentação de Satanás. Todo o ministério de Jesus. Jesus teve que passar por grande agonia no Getsêmani. Enfrentou o tribunal injusto de Pilatos. Foi traído, surrado, maltratado, zombado, espancado. Depois de perder muito sangue decorrente dos chicotes dos soldados, Jesus teve que andar pela via dolorosa de Jerusalém, carregando um madeiro muito pesado. Depois de tudo isso, Jesus teve que subir o Monte Calvário, ali cansado, ensanguentado, já com seu corpo bastante fraco e debilitado. Os soldados pregaram os cravos nas suas mãos e pés no madeiro. Você pensa que eles colocaram com carinho a cruz lá no buraco? Não, não foi assim. Não foi dessa forma. Jesus ficou aproximadamente, irmãos, umas 6 horas pregado na cruz, sentindo dores, provavelmente com muita febre, com convulsão, não tinha como mexer o corpo, até ele morrer. Uma morte cruel, uma morte cruenta, agonizante, por causa de quê? Dos meus e seus pecados, por causa dos nossos pecados. E agora, vamos olhar para Jesus. O profeta Isaías disse no capítulo 53, ele não abriu a sua boca, ele não resmungou, ele não falou mal, ele não falou maldito Adão. Se eu tivesse visto Adão na minha frente, dar uma surra nele. Não, ele não fez isso. Ele assumiu a minha dor, a sua dor, para nos dar, irmãos, a vida eterna. Vamos olhar para Jesus, o sofrimento de Jesus. E a maior motivação para permanecermos até o fim, irmão, é a vinda do Senhor, diz Tiago. Porque é na vinda do Senhor que toda a história se concretizará e todo o nosso trabalho no reino de Deus não será em vão. Porque a vinda do Senhor estará próxima, diz Tiago, está próxima. Irmãos, está próximo no dizer de Tiago e na Bíblia, no Novo Testamento, por quê? No Antigo Testamento os profetas falaram que a vinda de Jesus também estava próxima, mas eles não sabiam delinear se era a primeira vinda, se era a segunda vinda. Os profetas não sabiam separar as coisas, os eventos. Hoje nós já estamos do lado de cada cruz e nós já sabemos que a primeira vinda já aconteceu. Então qual é outro evento escatológico que nós esperamos? A segunda vinda. A primeira já aconteceu. E a segunda vinda pode vir de forma pessoal a mim nesta noite, a você nesta noite. Ela pode vir de forma pessoal, mas ela pode vir também de forma gloriosa, visível, irmãos, para todo olho ver, mas pode vir. Seja paciente na tribulação, seja paciente, porque a vinda de Jesus está próxima. E nós, irmãos, estamos aguardando aquele grande e glorioso dia. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso deve nos motivar, irmão, mais ainda,
porque é isso que aguardamos ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Você está preparado para ouvir esse bendito de meu Pai? Vamos ficar de pé, vamos orar.